O ministro Fernando Haddad declarou hoje que o governo não criou imposto e nem aumentou a alíquota dos tributos já existentes. Luciana Verdolim, e por que o ministro está se explicando, hein? Bem-vinda. Porque tem muita reclamação de que com a reforma tributária e também tem reclamações de que o governo teria aumentado a alíquota do MEI. O que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz? A reforma tributária foi neutra, houve sim aumento de impostos para alguns setores, para algumas pessoas que pagavam pouco. Então, de acordo com o ministro, isso é comum. Por exemplo, a taxação das offshores, a taxação dos fundos exclusivos. Segundo o ministro, é preciso cobrar mais de quem tem mais para cobrar menos de quem ganha menos. Mas, de acordo com o ministro da Fazenda, isso não significa que houve aumento das impostos, das taxas no país. Com relação ao MEI, ao microempreendedor individual, o ministro usou as redes sociais para chamar de fake news as denúncias, as afirmações que davam conta de que o governo estaria ampliando a alíquota. O ministro da Fazenda disse que é 5% do salário mínimo. O que aconteceu é que houve um aumento do salário mínimo em janeiro, mas que isso não significa de forma nenhuma que houve aumento do imposto. Não há nenhuma iniciativa parlamentar, segundo Fernando Haddad. Nesse sentido, quem espalha essas mentiras está atrapalhando o empreendedor brasileiro, e o ministro faz questão de ressaltar que o objetivo nesse momento é garantir uma taxa, uma carga tributária cada vez menor. A gente tem uma declaração para acompanhar. O ano passado, o dado oficial não está fechado, mas ela deve ter chegado a 18,3%, tá certo? Sem aumento nenhum de carga tributária. Não se criou imposto, não se aumentou a alíquota, nada. Só se cobrou um pouco de quem não paga. E nem tem um economista no Brasil, sério, que diga que o gasto tributário não é exagerado no Brasil. Segundo o raciocínio de que é preciso cobrar um pouco mais de quem ganha mais, o governo está tentando, inclusive, garantir aí a isenção de até R$5.000 no imposto de renda, e isso seria financiado por uma cobrança de imposto de renda daquelas pessoas que têm um salário maior. Obrigado, viu, Luciana Verdolim? Um abraço para você. Bom, o ministro Fernando Haddad está explicando que eles não estão aumentando impostos, mas sim cobrando de quem não paga. Houve até uma informação sobre possível aumento de imposto para quem é MEI, aí depois que foi desmentido pelo ministro Fernando Haddad, que seria mais uma ação de integrantes da oposição que querem manchar aí a maneira como o governo vem conduzindo essa história de taxação. Mas eu quero saber de você, Alan Gani, se você dá razão ao ministro Fernando Haddad. Não dou. Teve aumento de impostos, claro que teve. Fundos exclusivos, fundos offshore, volta de PIS/COFINS, tributação de combustíveis, taxa das blusinhas, é claro. O meme tem algum apelo à realidade. Quando falam lá em taxade, é porque todas as medidas são focadas na arrecadação. Quer dizer, por que o meme pega? O meme pega porque tem lastro na realidade. É um governo que optou por fazer o ajuste fiscal do lado da arrecadação e não do lado do gasto público. Eu concordo com ele em uma única parte, que o excesso de subsídios realmente é algo que precisa ser repensado no Brasil. Mas não é só o subsídio, também é uma máquina pública extremamente inchada, com políticas de transferência de renda, com funcionários públicos em excesso, com privilégios para setores específicos do poder judiciário, e tudo isso também tem que ser repensado. Caso contrário, não dá para reduzir imposto. Não existe redução tributária sem uma redução do gasto público. Para ocorrer redução de tributo e de juros, que o Piperno reclama com razão que os juros é alto, a gente diverge na causa. É porque o Estado brasileiro é gigantesco. Fala, Segré. O ministro está certo na questão do MEI. Isso não procede. Não procede. E a gente tem que ser justo com isso. O MEI paga uma alíquota mensal equivalente a 5% do salário mínimo. Então, não teve um aumento para 6% ou 7%? Estavam falando em 7,5%, Eu vi até algumas pessoas publicando em rede social. Mas é 5%, era 70 ponto e alguma coisa, passou a 75 reais ponto e alguma coisa, salvo para alguns setores específicos, como, por exemplo, caminhoneiros, que paga um diferencial. Mas não teve alíquota aumentada nesse MEI. Mas tem sempre uma questão de tentar pegar, com a desculpa que seja, aumentando mais,
O CARF foi um bom exemplo, colocaram uma pessoa que era o voto de Minerva para tentar arrecadar mais, mas não dá para arrecadar na marra. Eu sou a favor de que aquele que sonega pague, tem que pagar. Lógico que tem que pagar, a sonegação não pode ser aceita. Mas também tem outra situação. Quando o ministro fala sobre aumentar a tributação de quem ganha mais para evitar a tributação de quem ganha um pouco menos, por que não colocam, por exemplo, 43 mil ou 45 mil em lugar de 50? Uhum. Porque aí entraria um monte de gente pagando, inclusive eles, ministros, deputados, senadores, é um monte de gente que pagaria. Então, qual é? Estica um pouquinho mais para não ter que pagar aí. Vamos colocar 50 que a gente está ganhando 46. E isso está errado, porque é um mau exemplo para a sociedade. Mas não tem diminuição de imposto, não vai ter com o governo do PT diminuição de imposto, porque não vai ter diminuição do gasto público. E Perno, por que você olhou com cara de desconfiado aqui para os nossos amigos? Não, muita coisa. Que, por exemplo, tem já diminuição do imposto, claro que tem. Por exemplo, imposto de renda de pessoa física que vai ter mais. Agora com a faixa de isenção chegando aos 5 mil. Então, jamais... Se aprovada for, né? Sim. Sim. Tá. Então, o governo vai propor. Se o Congresso vetar, é uma outra coisa. Então, o que o Congresso vai propor é o seguinte: o maior programa de isenção de impostos da história do país. Nunca governo algum isentou tanta gente de imposto de renda de pessoa física, de uma tacada só, como seria isso. Então, baixa sim o imposto para muita gente. Motorista de táxi, por exemplo, está lá rodando e tal, pagaria menos imposto de renda. Muita gente. O Alan citou uma série de setores que foram tributados. Esqueci de um. O Zap, vou dar o Zap. Vai colar na testa. Não, fala o seu. Eu vou dar o Zap. Eu estou deixando por exemplo, o Zap. Os fundos, não é que o governo, o governo é mauzinho, que ele só quer enfim, arrecadar, então por isso ele tributou os fundos. É o contrário, era indecente não terem sido tributados antes. Como era indecente, eu sempre repito aqui, o fato de que as bets foram regulamentadas em 2018, ainda governo Temer, e passaram aí 6 anos usufruindo, né, de isenção total. Isso é uma pouca vergonha. Quem deixou passar que deveria ter sido responsabilizado. Agora, de fato, a questão da taxa das blusinhas é algo que a gente sempre discutiu aqui, é um tema que divide opiniões. Houve, sim, uma taxação, tá, para esses, enfim, produtos que vêm de fora. Agora, o setor produtivo, por exemplo, ele não paga mais impostos que pagava antes. E, aliás, a carga tributária, o ano passado, foi de 32,1%, em 2022, por exemplo, passava de 34%. Ô Zé, já passo para você que o Gani levantou a mão aqui. Diga, Gani. Tem o maior imposto, o imposto inflacionário, o imposto mais perverso e mais arrecadatório. Sim, senhor. É verdade. O imposto inflacionário. A população está transferindo renda para o governo com mais inflação. Se a mercadoria custava R$100, se ela passou a ser mais cara, numa mesma alíquota, parte disso foi para o governo. O governo tenta fazer também parte o seu ajuste fiscal via inflação. O imposto inflacionário. Esse é o Zap aqui, ó. Pau! Não, o teu Zap é falso. Não é, não. Aqui, ó, truquei. A audiência de uma coisa. O imposto inflacionário, ele penaliza e dói muito, você tem razão quanto a isso. Só que a inflação hoje ela é menor, por exemplo, do que em 2022. Ué, tá todo mundo aí reclamando da inflação e tem tirado popularidade. Que inflação é essa que é menor? Fala para a pessoa lá no supermercado. Mas 2022, Piperno, era um mundo pós-pandêmico e teve Rússia e Ucrânia o início da guerra de Rússia e Ucrânia naquele ano. Petróleo disparou. Não dá para comparar aquela circunstância com hoje, né? Que a inflação, a razão da inflação é o impulso fiscal. Elevado gasto público pressiona a demanda acima da oferta, desancora a expectativa inflacionária, pressionou o dólar. Esse combo todo está relacionado ao excesso de gasto. Ô Segre, já vou passar para você. Tranquilo. Estou segurando aí o SAP, outro SAP. Armazene. Ô Zé, fala. Olha, há quem pense que o imposto é um roubo, né, do Estado que mete a mão no seu bolso. As economias mais liberais do mundo, elas cobram impostos e é preciso dizer que precisa pagar impostos para um Estado existir.
mesmo que seja um Estado mínimo, como querem uns ou outros, né? Então é preciso impostos, mas é que há exageros e nós estamos exatamente nesse exagero. Voltando especificamente para a fala do ministro Fernando Haddad, a carga tributária é a carga tributária. Houve aumento da arrecadação, houve aumento de impostos. Corte de subsídio, corte de perdão fiscal é aumento da carga tributária. Nós podemos discutir, e eu admito isso, se tais subsídios, se tais cortes deverão ou não acontecer. Eu acho que deverão acontecer. Não se pode sustentar uma zona franca de Manaus por tanto tempo, né? E chocando com o parque industrial do Brasil inteiro, inclusive com São Paulo pagando níveis altíssimos de impostos. É preciso dar uma equalização. Ninguém sabe exatamente qual é a linha em que o Brasil deixa de arrecadar. Uns falam em 500 bilhões, né, de reais, para se ter uma ideia, é arrecadação. Então é muito dinheiro. Então é imposto, todas as economias, mesmo as liberais, eles são devidos, são cobrados, mas há um exagero e a carga tributária no Brasil aumentou. E pronto, é isso, aumentou a carga tributária, aumentou a arrecadação, aumentaram os impostos. Fala, Segré. Sabe o que é indecente, tomando a fala do Piperno? Segré, só um minutinho. Claro. Senão o pessoal vai me matar aqui no bastidor. Eu vou sair daqui e ser assassinado. 5h24. O pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, muito rápido, gostosíssimo intervalo. E daqui a pouco vocês estão de volta. Nas outras plataformas, seguimos. Salvei a minha vida. Pós-saída de 3 em 1. Fala, Segré. Primeiro, o que é SAP? Que eu não sei o que é SAP, mas eu gostei. Truco. No truco você tem várias cartas. Sim. O Zap é um dos naipes, que é o principal, que é quando você o tem... É a carta que mais vale. Claro, é a carta que mais vale. Aí quando você tem um Zap, naquele momento assim, definidor, você dá uma lambida nele e encosta aqui na testa da pessoa, entendeu? Ah, não, eu sabia colocando na minha testa. Mas você tem que lamber antes, porque senão ele não vai colar. Não, tudo bem. Aí a gente pode lamber o que for para colocar na testa, mas estamos falando de um Zap de carta. Mas vamos lá. Sabe o que é indecente? Sabe o que é indecente? Gastar 57 mil reais para treinar cozinheiros no Palácio Presidencial. Isso para mim é indecente. Indecente gastar 38,7 milhões de reais desde janeiro de 2023 até outubro de 2024 no cartão corporativo do presidente e colocar sigilo de 100 anos. Isso é indecente. É comprar um monte de coisas quando a grande maioria da população que diz defender não consegue comprar. Isso para mim é indecente. Indecência não é apenas cobrar daquele que não pagava. Indecência é um monte de coisas como essas que acabo de mencionar, entre outras. Não daria tempo de falar tanta indecência com o dinheiro nosso. Piperno, quer arrematar algo? Porque eu estou com um repórter para chamar aqui. Por favor, agora eu acho que cobrar imposto de quem não pagava é um dever.